Mas e agora a gente vai ter, né, a nossa última mesa redonda da tarde para mais uma discussão riquíssima, né? Então eu convido ao palco Maria Juanês Coelho, analista de responsabilidade social da Fundação. E ela vai mediar aqui um papo incrível sobre diversidade e inclusão produtiva como aliadas no combate às desigualdades sociais brasileiras. Obrigada, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Gata, de fato, quando a gente pisa aqui, dá um certo nervosinho, o pulso começa a suar. Mas vamos lá, eu estou muito honrada de estar aqui. Antes eu vou me descrever, eu sou Maria Juane, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado, estou vestida de blusa preta. Mas sem mais delongas, eu queria dar um recadinho. Não vai aparecer aqui, não? Vai ter um QR Code em algum momento que vai aparecer aqui. Ah lá, apareceu. Para vocês mandarem perguntas, o negócio aqui é todo sistematizado. Eu vou receber aqui, vou mediar essas perguntas para essa mesa Diversidade e Inclusão Produtiva como aliados no combate às desigualdades sociais brasileiras. E eu já quero convidar os nossos convidados, que são pessoas que eu me sinto muito honrada. E a primeira dela é Yala Orixá, diretora executiva do Instituto Cultural Brasil, organização da sociedade civil sediada em São Bernardo do Campo, fundadora e sacerdotisa do Lié Axé Omonanã, articuladora e educadora social, ativista pela garantia dos direitos das religiões de matriz africana, integrante da Frente Interreligiosa Dom Evaristo Armes por Justiça e Paz, integrante também do Conselho Político da Ocupação Cultural Joru, idealizadora e co-coordenadora do projeto Cabaças, Culturas de Matriz Africana e Economia Solidária na Unesp, a mãe Adriana de Nanã. Seja bem-vinda. Fique à vontade, mãe. Pode sentar. O nosso outro convidado, tão importante quanto, nasceu em Buenos Aires e se formou em Economia e Negócios na Universidade Torquato de Tella, na Argentina. Morou 4 anos em Tel Aviv, onde trabalhou numa incubadora de startups e fundou a Townflix, plataforma que promove pequenos negócios através de vídeos. Estando em Israel, fez parte da Microfy, ONG que apoia refugiados com programas de microcrédito e mentoria para empreender. Fundador da associação Migraflix, voltada para a integração socioeconômica de refugiados e imigrantes através do empreendedorismo cultural. Em 2016, recebeu o prêmio Global Business Interfaith Peace Award da Agência da ONU Pacto Global. Em 2017, foi escolhido pela Universidade de St. Gallen, da Suíça, como um dos 200 líderes do amanhã. E, em 2019, foi escolhido pela Roy Community para fazer parte de sua rede de líderes globais, com base em Jerusalém. Jonathan Berozovski, por favor, pode subir aqui. Seja bem-vindo, fica à vontade, querido. E, por último, mas não menos importante, eu tenho a honra de convidar ela, que trabalha com direitos humanos desde os anos 90, MBA em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento, Top 20 do Prêmio IBEST, primeira profissional trans a ser LinkedIn Top Voice, coautora do livro Diversidade, Equidade e Inclusão, Tornar Simples o que Parece Complexo, TED Speaker, já desenvolveu trabalho na área em mais de 2.400 empresas, professora da Aberge, finalista do Prêmio Cláudia, cofundadora do projeto Transemprego e cofundadora do Somos de Diversidade, com trabalhos desenvolvidos em parceria com o ETI e MPT, cofundadora do Integra Diversidade, uma consultoria especializada em inclusão e diversidade, faz parte do Comitê Consultivo do Programa Mundial de DST-AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. Matê Schneider, pode subir aqui, seja bem-vinda, minha querida. Meu Deus, que mesa de peso! Eu estou chocada. Seja bem-vinda, querida. É uma honra estar nessa mesa assim, com pessoas que são referências. Eu fico até um pouco nervosa, mas vamos lá. A gente tem um debate incrível para poder continuar essa tarde depois. E muito obrigada, óbvio, por vocês estarem até aqui, nos aguentando falar, mas eu imagino
da, da importância disso. Assim. Hoje a gente fez um debate muito interessante, né, começando com o professor, trazendo o conceito de mobilidade social, para aí a gente poder pensar investimento social privado, a importância dele no combate da desigualdade social. Depois dessa fala maravilhosa para nos introduzir sobre o tema de inclusão produtiva e chegar àquilo que a gente acredita ser o motor da inclusão produtiva, que é a questão da diversidade. Né? Eu vou trazer algumas coisinhas para a gente poder pensar um pouco essa mesa. Né? O Brasil, como a gente percebeu, assim, acho que a gente recebeu muitos dados alarmantes, né? Eu falo sorrindo, mas é triste, relacionados às desigualdades sociais, que se manifestam de diversas formas. Né? Diferenças de acesso de renda, acesso desigual à educação e saúde, oportunidade de emprego desiguais, entre outros. E nesses grupos, entre eles os grupos mais afetados por essas disparidades, a gente pôde perceber em várias falas, são mulheres, negros, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIA+. Né? Posto essa questão, notamos o contexto extremamente alarmante do Brasil sobre empregabilidade de grupos subrepresentados. A gente acabou de ouvir a fala da Viviane, que vai um pouco de encontro com essa perspectiva. E, nesse sentido, para esse painel, acho que só para dar um panorama do que a gente vai falar, e na tentativa de incidirmos de maneira assertiva sobre essas problemáticas, partimos do pressuposto que diversidade e inclusão produtiva não são conceitos abstratos, são práticas e políticas concretas que, quando implementadas de maneira eficaz, podem transformar a realidade. Então, nesse sentido, a gente busca refletir o papel vital da diversidade e da inclusão produtiva na redução das desigualdades sociais no Brasil, e exploraremos um pouco, a partir desses exemplos, das trajetórias dos nossos convidados, como as políticas públicas, práticas empresariais e iniciativas da sociedade civil pode promover um ambiente mais inclusivo e equitativo, né? Porque acho que, depois disso tudo, acho que o que mais busca é um Brasil mais justo, igualitário, onde todos e todas e todos possam ter acesso. Né? Eu já vou começar com perguntas, para a gente tornar um pouco essa mesa mais dinâmica, mas também vocês podem mandar suas perguntinhas lá, que eu vou tentar ler. Né? A gente tem uma... Eu vou já tacar as perguntas para a Maitê, já estou assim já. A gente tem uma taxa de emprego formal, a gente pode perceber um pouco na fala da Vivi, uma taxa de emprego formal entre os grupos subrepresentados no Brasil, que reflete, de certa maneira, as disparidades existentes no mercado de trabalho. Então, grupos como mulheres, a gente já disse, pessoas negras, pessoas com deficiência e população LGBTQIA+, enfrentam desafios específicos que afetam suas taxas de emprego formal e dificulta o acesso à renda justa. E eu vou fazer um recorte mais específico dentro dessas taxas, quando a gente faz um recorte para a população LGBTQIA+, dados específicos sobre a taxa de emprego informal para essa população, eles são muito limitados. Né? Mas, de alguma maneira, alguns estudos indicam que esse grupo enfrentam uma discriminação significativa no mercado do trabalho. E, dentro dessa sigla, quando a gente dá uma focadinha, né, na descriminalização e falta de políticas para as pessoas LGBTQ+, mas quando a gente olha para a população população trans, travestis, mulheres trans e homens transexuais, muitas vezes essa população opta por trabalhos informais ou autônomos devido à discriminação no ambiente do trabalho corporativo. Né? Um dado da ANTRA, né, um estudo realizado em 2018, indicou que cerca de 90% da população trans e travestis recorre à prostituição como fonte principal de renda devido à exclusão do mercado de trabalho. Eu sou, infelizmente, um caminho à curva nessa trajetória. Né? Um outro estudo realizado em 2020 pela mesma organização indica que 72% das pessoas trans entrevistadas estavam desempregadas e 4% tinham emprego normal. Dado isso, eu acho que, numa tentativa de ser propositiva, Maitê, como a inclusão produtiva desses grupos historicamente minorizados, a gente fala historicamente minorizados porque teve um processo histórico que colocou essa população nessa condição, como a inclusão dessa população subrepresentada, ela pode servir, eu acho que também vislumbrar uma parada maneira, né, servir como motor para o desenvolvimento econômico sustentável. Como? Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui. Né? É um prazer agradecer o convite da Fundação Grupo Volkswagen, porque
tá no mesmo palco dividindo, né, com duas potências, duas mulheres trans, então Niodara, que admiro tanto, você, Má, então é um prazer estar aqui, né? Acho que a gente, pelo menos, eu cheguei um pouco antes e não vi outras pessoas trans, se tem, devem ser poucas, então que bom que neste lugar, né, que a gente está aqui visível e podendo falar, é uma raridade, então parabéns ao Grupo Volkswagen. Quero me autodescrever primeiro, né, para quem está só nos vendo, eu sou uma mulher trans de 52 anos, o que vai aumentando um pouquinho as excludências, né? Então, uma mulher trans de 52 anos, sou uma pessoa de pele branca, tenho olhos claros, sou uma pessoa sem deficiência, os cabelos, seguindo aí Viviane, também estão grisalhos, mesmo parecendo loiros, mas já estão grisalhos também por este tempo todo. Eu nasci em Curitiba, moro em São Paulo há 8 anos e sou uma escorpiana, com ascendente de escorpião e lua escorpião. Acho importante dizer isso, porque acho que nunca um signo me definiu tão bem durante um momento da minha vida, né? Eu sempre fui muito avessa a signos, mas, neste momento, ser escorpiana tem me definido bastante enquanto uma pessoa que não tem meio termos, né? E é baseada nesses não meios termos que eu vou te dar uma resposta, né, Má? Ou acho que continuidade à tua pergunta, talvez não tenha resposta ainda. A gente vive um mundo de excludências, infelizmente, né? Então, eu gostei muito quando a Viviane trouxe a resposta, partindo da gente entender primeiro o que é excludência, para depois falar em inclusão, né? Então, este processo acho que é muito importante, porque, senão, a gente passa por um princípio, né? Minha primeira faculdade foi Direito, e eu acreditava muito numa palavra que eu achava linda, que é de igualdade, né? Eu gostava muito desse conceito de igualdade, né? Do artigo 5º da nossa Constituição Cidadã, falando que todo mundo é igual perante a lei, falava de um monte de coisa que nos colocava neste lugar de igualdade. Eu acreditei, porque, enquanto mulher branca, de classe média, em Curitiba, tida como capital europeia, mesmo não sendo até os dias de hoje, eu acreditava que nós éramos iguais. Foi quando eu me percebi uma pessoa trans, né? Porque eu sou do início dos anos 70, que eu fui percebendo que não era, porque eu tinha um irmão mais velho, uma irmã mais nova, Guilherme e a Sabrina, eu sou filha do meio, e eu fui percebendo que não era, que essa igualdade não existia. E quando, aos 16 anos, depois de 2 tentativas de suicídio, uma com 13 e outra com 15 anos, que me falaram que era uma pessoa trans, eu fui entendendo que essas excludências eram muito maiores e que essa igualdade, infelizmente, era ficcional, assim como meritocracia. Não vou me aprofundar nesses 2 termos, porque acho que falar de equidade já é um lugar que é pacífico, eu espero que para todo mundo aqui dentro, e entender que meritocracia é fake news, eu espero que também seja, né? Que um dia talvez seja verdade, mas que hoje é muito distante da realidade. E ela passa muito por grupos subrepresentados que você trouxe, né, Má? Este lugar passa do entendimento que a gente tem de que esses lugares de acesso são iguais para todo mundo, de lugares onde a gente pensa que as possibilidades são iguais para todo mundo, né? Até hoje eu vejo, eu sou a primeira profissional trans a ser LinkedIn Top Voice, isso lá em 2018, né? Hoje a gente tem mais pessoas trans, ainda bem que são LinkedIn, são Top Voice dentro da plataforma, mas esses lugares passam porque até hoje eu escuto empresas falando que vagas é para todo mundo, aqui a gente procura talentos, né? Com determinadas soft skills, hard skills, e etc. Dentro desse contexto todo que a gente tem dessa diversidade, a gente começa a ver esses processos de excludência, a gente começa a entender que, se as vagas afirmativas, se os acessos não são para grupos minorizados, a gente continua errando como sociedade. A gente tem que começar a entender que, por exemplo, mesmo dentro da Transemprego, né, a Transemprego é a maior e mais antiga plataforma de empregabilidade de pessoas trans, a empregabilidade ainda é muito higienista. Então, um homem, levando em consideração mesmo soft skills e hard skills, entende? E o mesmo nível de senioridade, de conhecimento em determinada vaga, um homem trans vai ser muito mais facilmente contratado que uma mulher trans. Uma pessoa trans, que além de trans é negra, dificulta em 72% a colocação na mesma vaga, ela tendo as mesmas habilidades, soft skills e hard skills. Se uma pessoa, além de ser preta e ser uma mulher trans, ela tiver alguma deficiência, eu não consigo empregar em nenhuma das vagas, inclusive nessas empresas premiadas em diversidade, equidade e inclusão. Então, as vagas, os acessos, as possibilidades não chegam em quem precisa chegar de fato. Ela está conseguindo furar uma bolha que talvez conseguisse furar por conta própria, por mais um tempo ela conseguisse furar, mas não consegue chegar em quem precisa chegar. E a gente sabe em quem precisa chegar, entende, Má? A revolução no Brasil, no mundo, mas eu vou focar no Brasil, a revolução no Brasil, ela tem cor, ela tem idade, ela tem identidade, ela tem orientação. A revolução no Brasil, para acontecer de fato, ela tem que ser feminina, tem que ser preta, tem que ser periférica, tem que ser travesti, tem que ter deficiência, tem que ser migrante. Enquanto não chegarem os acessos a essa pessoa, a gente continua errando enquanto sociedade, continua errando enquanto empresa, porque
Só pode ser bom se for bom para mais gente, se for bom para todo mundo, quiçá um dia. Porque senão a gente continua errando, e continua errando por duas coisas. Ou por quê? A gente. Quando eu falo a gente, eu estou falando a gente CPF, mas estou falando a gente CNPJ. Porque a gente esquece que os CNPJs são feitos por CPFs também construindo essas redes de empreendedorismo, as nossas empresas. Enquanto não tiver bom para todo mundo, a gente continua errando, ou porque a gente está fazendo pouco, e a gente podia fazer mais, ou porque a gente não está fazendo nada, achando que não tem nada a ver com isso, e que a meritocracia vai resolver. E que essa pseudo-igualdade fingida e mentirosa vai resolver a questão. Então, eu acho que a gente ainda está precisando muito, por isso que eu gosto de ver, e fiquei muito feliz quando eu vejo a Fundação Volkswagen chegar e falar, a gente, para as ODS, a gente, para os nossos objetivos sustentáveis puxados pela ONU de 2030, que é agora, né, não é daqui a pouco, não é daqui a 6 anos, é hoje, entende? A gente quer puxar a mobilidade social. Porque a gente vem de uma época difícil onde a gente está achando que diversidade não é importante. Eu vejo empresas dizendo, porque diversidade já foi, não é importante. Eu falei, você está dizendo que humanidade não é importante. Quando a gente fala de diversidade, ou a gente se conscientiza que a gente está falando de humanidade, ou a gente vai continuar errando. Enquanto não se levar... Eu trabalho com empresas onde 90% da empresa é computador. Ainda é 10% pessoas fazendo esses algoritmos, né, Amar? E, do outro lado, pelo menos até hoje, 100% são pessoas. Quando você diz que diversidade não importa, você nega a importância da gente enquanto sociedade. Então, eu acho que ou a gente fura essas bolhas, entende, Maia? Eu acho que aí é uma solução de achar que diversidade é para sempre, que não é processo, não é ponto de chegada, é jornada, é constância, é todo dia que a gente tem que construir essa jornada, ou a gente vai continuar voltando para trás, entende? Mas tem uma frase, e aí eu encerro já essa primeira parte para a gente puxar para mais pergunta, que é de uma escritora chamada Djanira Silva, que é uma escritora maravilhosa lá de Recife, que ela fala, né, a gente acha nessa vida que a gente é o que a gente junta, né? O dinheiro que a gente junta, os amores, as roupas, as viagens, as carteiras, as carimbadas que a gente dá nas CLTs da vida, nos passaportes. Mas, gente, a gente é totalmente contrário. A gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. E a gente passa uma vida inteira juntando coisa, gastando tempo da nossa vida para juntar dinheiro, para juntar mais coisas, sendo que o que a gente junta, a gente não vai nem levar. Quem for de caixão sabe que não tem gaveta, né? Quem for botar fogo no corpinho, que nem eu, sabe que vão torrar o que a gente está tentando levar. Então, eu acho que quando a gente começar a entender que a gente é esse que espalha, que empresas não são bons produtos e serviços, é obrigação de uma empresa, seja ela qual for o ramo, e eu já passei por mais de 2.700 empresas trabalhando sobre esse tema de diversidade, equidade e inclusão, empresas não são bons produtos e serviços, né? Elas só deveriam existir se tivessem bons produtos e serviços. Empresas são, nos dias de hoje, o que elas, com bons produtos e serviços, fazem para construir essas pontes nesse mundo de desigualdade, entende, Má? Então, acho que o desafio é esse, pensar como empresas podem ser agentes de construção dessas pontes para diminuir a desigualdade e não serem pás que cavam buracos ainda mais fundos das desigualdades existentes. Muito obrigada. Perfeita e cirúrgica, como sempre. E continuando um pouco nessa perspectiva do papel da empresa, acho que da responsabilidade dela, eu vou dirigir a pergunta agora para o John, já estou me sentindo íntima já. Você criou uma organização que é extremamente importante, a Migraflix, que ela se propõe a fazer esse intercâmbio cultural nas empresas, no sentido de empregabilidade para populações em contexto de deslocamento, que a gente sabe que, durante a sua trajetória, eu, na minha dissertação de mestrado, estudei imigrantes chineses e sei o quanto que o processo migratório ele é um processo também vulnerabilizador dessas trajetórias. E você criou uma organização justamente pensando nisso, através da comida, criando essa relação com as empresas. E a minha pergunta ela vai nesse sentido, né? Acho que, pensando um pouco a trajetória da Migraflix, nessa relação empresarial, qual a importância das organizações da sociedade civil nessa ponte entre as empresas para a promoção da diversidade e inclusão produtiva? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Muito feliz de estar aqui, obrigado à Fundação pelo convite. Vou me apresentar, sou Jonathan Berezovsky, argentino, homem branco, 37 anos, cabelo castaño, bagunçado, como o cabelo de todo argentino, normal. Uma blusa preta, calça preta. Bom, acho que a pergunta é muito boa e muito conectada com o que a Mayra estava falando. O que a Migraflix faz, a gente começou a Migraflix em 2015 com o objetivo de promover a inclusão econômica de refugiados e imigrantes que moram no Brasil através da gastronomia,
apoiando especificamente o microempreendedor, refugiado imigrante, ou a pessoa que quer empreender. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, sendo uma cidade cosmopolita, é uma cidade que recebe pessoas do mundo todo, da América Latina, da África, da Ásia. No ano passado passaram pela Migraflix pessoas de 46 nacionalidades. Quando eu falei esse número 46 nacionalidades, acho que ninguém imagina que tem pessoas de tantos países aqui, mas sim, 46 nacionalidades aqui na cidade de São Paulo, pessoas que fazem comidas típicas dos seus países. O que a Migraflix oferece é uma capacitação em competências técnicas e competências empreendedoras, porque na grande maioria dos casos são pessoas que estão se reinventando como empreendedores gastronômicos, são pessoas que nos países de origem, seja na Venezuela, Afeganistão, República Democrática do Congo, faziam outras coisas, chegam no Brasil, acaba sendo muito difícil para eles achar um emprego, pelos motivos que já foram colocados aqui anteriormente. Então acabam empreendendo por necessidade, né? Ou seja, são microempreendedores por necessidade para conseguir pagar as contas no fim do mês. Então a gente oferece essa capacitação em competências técnicas e competências empreendedoras e depois conectamos eles com canais de venda. Respondendo especificamente a sua pergunta, qual é o papel nosso nessa intermediação com as empresas? Para vocês terem uma ideia, a gente acabou criando um serviço de catering, um serviço de buffet da Migraflix para que esses microempreendedores consigam atender as demandas de grandes empresas. Por quê? Porque toda empresa fala sobre a inclusão de microempreendedores na cadeia de fornecedores, né? Vamos ser muito mais inclusivos, a gente quer trazer não só grandes fornecedores de alimentos como Sodexo, GRCA, a gente quer Compass, a gente quer trazer também pequenos produtores como fornecedores de alimentos na empresa. Só que, claro, o pequeno empreendedor precisa passar por uma série de requisitos que, infelizmente, nenhum deles consegue passar. Enfim, tem aqui algumas caras conhecidas, não vou dar nomes de empresas, mas que os próprios colaboradores das empresas reclamam quando falam com a Migraflix: eu quero contratar pequenos empreendedores, mas o pessoal de procurement acaba barrando os pequenos empreendedores por qualquer motivo, inclusive por uma questão financeira. A empresa paga 30 dias depois, 60 dias depois, 90 dias depois. O microempreendedor não consegue aguardar 90 dias para cobrar, nenhum deles consegue. Então a Migraflix acaba sendo esse intermediário. A Migraflix apresenta a proposta de catering para a empresa, negocia com a empresa e a Migraflix acaba financiando tudo isso. Ou seja, a gente paga o microempreendedor até 4 dias depois do evento, máximo, a maioria cobra 2 dias depois do evento, e a gente fica aguardando esses 30 dias, 60 dias, 90 dias para cobrar da empresa que supostamente tem muito interesse em trazer microempreendedores. Então a empresa consegue trazer um catering de impacto, é o primeiro catering multicultural e sustentável do Brasil, ou seja, que junta essas duas coisas, multicultural porque são as comidas do mundo, temos comidas da América Latina, da África e do Meio Oriente, preparadas por pessoas desses países. Se vocês entram no site da Migraflix, podem conhecer mais sobre o nosso cardápio. Os próprios refugiados imigrantes apresentam a comida para o público, então não é só que eles preparam as comidas, eles vão no evento, eles apresentam para o público, então também é uma oportunidade de trocar com pessoas de outras culturas durante o coffee break. E também é sustentável porque a gente tem políticas de sustentabilidade que a gente vem implementando já há alguns anos para garantirmos que tudo que a gente faz está em harmonia também com o meio ambiente, né? Não só que a gente se preocupa pelo impacto social, mas também pelo meio ambiente. Mas acho que um grande impacto da Migraflix, além do impacto na população dos refugiados imigrantes, é o impacto na própria sociedade brasileira. Ou seja, quando a Migraflix surgiu com esse objetivo de gerar oportunidades de desenvolvimento profissional e geração de renda para refugiados imigrantes, mas também dar para os brasileiros a oportunidade de viajar pelo mundo através do paladar. E é uma coisa que às vezes vocês não pensam no dia a dia, mas existe uma desconexão muito grande entre o Brasil e não só países como Afeganistão, ou Uganda, ou Haiti. Uma desconexão muito grande entre o Brasil e países vizinhos. A gente percebe isso hoje em dia. A maior imigração no Brasil é da Venezuela. Tem 500.000 venezuelanos morando no Brasil. Quem já conhece
Quem aqui conhece algum prato venezuelano? Vamos fazer uma pequena... Levanta a mão. Quem conhece algum prato venezuelano? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, não sei quantas pessoas tem, mas bastante. E a Venezuela é um país vizinho, né? Então, a gente sempre fala que o papel da mídia está tendo ainda mais impacto na população brasileira pelo fato de que estamos trazendo essas culturas e criando essas pontes entre vocês e países vizinhos, países de outras regiões, graças ao fato de que moram aqui na sua cidade refugiados, imigrantes de todos esses países, né? Então, eles acabam sendo, essas pessoas são os canais através dos quais vocês conseguem se conectar com essas culturas. Então, é um jeito também de valorizar a imigração no Brasil e não acabar pensando, pô, eles estão chegando aqui para roubar os empregos, enfim, todas aquelas bobagens que a gente já conhece, não preciso entrar nisso. Então é isso. Respondo a pergunta. Obrigado. Muito obrigada, John. Um pouco nessa linha, né? Eu acho que o debate, quando a gente fala de mobilidade social, inclusão produtiva, acho que vem muito a perspectiva, uma ideia sobre a perspectiva de prosperidade socioeconômica, né? E aí eu fico refletindo, de alguma maneira, como a gente linka, como a gente pensa a inclusão produtiva. Eu vou direcionar a pergunta para a senhora, mãe, no sentido onde a gente tem um modelo econômico historicamente construído pela tônica e pela égide do indivíduo, onde a superação deles, dos desafios e de chegar e de alcançar o lugar, nos parece, nesse contexto, nesse modelo de relações econômicas historicamente estabelecida, que é o local-chave onde a gente chegou. Putz, o indivíduo cresceu, chegamos, né? Mas a senhora vem trazendo todo um debate que eu fiquei assim maravilhada, enfim, ouvindo algumas falas, o quanto que as religiões de matriz africana, o povo de santo, traz uma outra perspectiva para a construção da ideia de prosperidade. Nesse sentido, é a minha pergunta, mãe, porque eu acho que a gente não pode falar de inclusão produtiva sem a ideia de prosperidade socioeconômica. Como a gente pode construir, e acho que exemplo das religiões de matriz africana estão para isso, uma ideia de prosperidade coletiva onde o foco não esteja dentro dos nossos projetos, das nossas ações, das nossas práticas e das nossas políticas no indivíduo, mãe. Bom, boa tarde, já boa noite deve ser, quase, né? Antes de tudo, quero agradecer o convite, muito feliz. Não estou acostumada a falar com empresa. Normalmente, as empresas não querem nos ouvir, principalmente de terreiro, né? E a minha vida profissional, eu sou muito grata ao Orixá, porque eu sou uma pesquisadora, professora, né, além de Alorixá, e tudo como em Alorixá. Sou uma mulher preta, retinta, já cabelos grisalhos, estou com tranças longas, vestido amarelo, com estampas africanas, com vermelho e preto. Bom, falar de prosperidade, para mim, enquanto uma mulher preta, e uma mulher preta de terreiro, não tem nada a ver com aquilo que o gerente do banco de vocês falam do que é ser próspero. Não é nada disso. Nós fomos criados numa sociedade capitalista, branca, eurocêntrica, né? Não preciso falar, mas já todo mundo... Todos estamos aqui por causa disso, inclusive, hoje, buscando respostas de como viver melhor. A prosperidade que está dada na sociedade é a partir do uno, do indivíduo, onde eu sou próspera a partir da quantidade de dinheiro que eu tenho guardado, escondido, né? E tudo ligado à prosperidade, que é o meu cachorro, minha filha, meu marido, minha mulher, minha casa, minha conta bancária, que muitas vezes eu tenho escondida da minha esposa, e onde, a partir desse acúmulo individual, eu resolvo a quantidade de poder que eu tenho no mundo.
Para as comunidades tradicionais, eu me atrevo não apenas às comunidades tradicionais de matriz africana, mas também indígenas, né? Para os povos originários, prosperidade é algo a partir do coletivo. Mesmo que eu seja criada... Gente, eu tenho conta bancária, tenho gerente de banco, tenho seguro de vida, né? Inclusive várias, né? Porque quando você se aperta numa conta, você tem que fugir com o dinheiro para outra, como qualquer ser humano. Gosto de comer bem, vestir bem, ter conforto, como todo mundo. Porém, para nós, de cultura tradicional, a prosperidade, quando a gente passa da porta para dentro, a nossa chavinha muda, da porta para dentro do terreiro, da porta para dentro da aldeia. Se eu fico sabendo, eu posso ter tudo, mas se eu ficar sabendo, olha, na casa da mãe Marisa vai iniciar um ogum. Falar, meu Deus, eu quero dar roupa. Nunca vi essa pessoa. Às vezes ela pode ter me fechado no trânsito, inclusive. A gente pode até já ter se xingado. Mas meu coração toca porque é um irmão. É mais um ancestral renascendo, sendo reconhecido. E não há pobreza maior para mim do que eu não ter dinheiro para mandar uma pena. Não poder mandar um saco de arroz para a festa. Eu não preciso ir. E é algo muito discriminado, inclusive nas mídias, nas novelas e em tudo mais. Porque no núcleo pobre da novela é o que tem o churras na laje. É dado que, olha lá, não tem nem onde morar, a casa tudo sem reboco, olha que coisa horrorosa. Mas o churras na laje é cervejinha todo final de semana. Isso, e depende de religião, porque isso é uma cultura tradicional do compartilhar do alimento e é uma estrutura de controle social. Porque no churras no final de semana, na laje, é quando a mais velha vê se as crianças estão bem tratadas, se o marido está tratando bem a filha dela, se o filho não está deixando faltar nada para a família. O controle social, onde é ridicularizado, coisa de pobre, porque chique é comer, pagar R$1.000 num prato, que tem 3 grãos no prato, né? Tem que ser instagramável o prato, né? Senão você não é próspero. Prosperidade, para as culturas tradicionais, é algo coletivo e comunitário. E sabe qual o impacto dessas pessoas de cultura tradicional dentro da empresa de vocês? É aquela pessoa que é sempre colaborativa. Porque ela não se vê como uno no mundo. Ela sabe, para além da estrutura hierárquica, porque toda cultura tradicional tem, para além disso, muitas vezes, essa pessoa vai te levar um café no meio da reunião, não, porque eu tenho que servir, por mais que tentam nos condicionar a isso. Mas, poxa, ele está cansado, já está 2 horas ali tentando explicar aquela planilha, ou ninguém mais está entendendo, né, essa planilha, vamos colocar um café para todo mundo. Isto tudo faz parte da prosperidade. Quando... toda essa reflexão que me fez pensar desenvolvimento econômico especificamente para as comunidades tradicionais de terreiro. Porque, quando se pensa as políticas públicas, inclusive, para desenvolvimento econômico, e para nós ser próspero, não é o palacete, não é o mármore italiano na porta, não é. Para nós, prosperidade é todo mundo comer bem, viver bem, saúde, ter acesso à saúde, educação, todas as políticas de garantias, de direitos que estão aí, toda criança ser bem tratada, ser acolhida.
Para nós, ser próspero é isso. Tudo isso que está aí, a Declaração dos Direitos Humanos, há 50 e poucos anos, as comunidades tradicionais já faziam antes da colonização, gente. O mundo era próspero antes do colonizador chegar em qualquer terra desse planeta. Aí, uma figura única, né, e baseada na expressão e na vontade, no desejo e na perspectiva do que é ser próspero, de uma única cultura e a partir de um único gênero, apenas aquilo que um homem branco decidir que é prosperidade, aí sim, aquilo que ele olhar e falar, nossa, você é próspera. Aí você está autorizado a ser próspera, senão, de repente, ela não tem vontade de ter o carro importado. Mais importante é garantir os churras na laje todo final de semana. Então, não adianta a gente pensar todos os dados estatísticos e não humanizar esses dados, porque ser próspero é reconhecer a humanidade, é reconhecer que sozinha eu não sou nada. E no candomblé, o que a gente mais ouve, candomblé não faz nada sozinho. Você não adianta só olhar os números e não humanizar esses números. Ah, nossa, olha as planilhas. Tenho aqui a paridade, tenho pessoas trans, tenho pessoas negras, tenho jovens, tenho velhos, só que eu só tenho na liderança homem branco. Não adianta contratar estagiário e não permitir o desenvolvimento profissional e humano desse estagiário. Não adianta você contratar todas as etnias, só que você não ouvir, porque a diferença cultural traz muito mais criatividade para a solução de problemas. Se a solução dos problemas que o gestor tem só pode vir a partir daquilo que do universo que ele conhece, percebe que esse universo é bem limitado? E é onde vocês não saem do lugar? E aí é obrigado, aí manda embora. Ai, sempre o outro que está errado. Eu quero café, certo? Eu quero café com mínimo de higiene, ok? Agora, se ele vai coar no papel, se ele vai coar no coador de pano, se ele vai fazer expresso, porque, se for para fazer exatamente do meu jeito, eu não contrato, eu vou e faço. Só que será que eu consigo fazer o café, limpar a casa, contratar, garantir o pagamento de todo mundo? Não, né? Igual no candomblé, que não se faz nada sozinho. E tudo isso tem a ver com prosperidade para nós. Onde, para eu ser próspero, eu tenho que reconhecer que eu não faço nada só. Que eu dependo de alguém, eu dependo de todos vocês. Porque só faz sentido eu ser porque vocês são, e por conta de todos aqueles que vieram antes de mim, foram. E o que eu sou hoje é tudo aquilo que veio atrás de mim. Ninguém aqui veio de uma espaçonagem e caiu aqui do nada, desconectado do todo. E se os gestores e as empresas não forem capazes de observar e aceitar e reconhecer e transformar a vida mais leve, inclusive, porque quando a gente reconhece e aceita que para ser próspera, que como a querida Maitê aqui disse, né, ninguém vai levar nada, a não ser as memórias, os bons e os maus momentos, todo o acúmulo não é para mim, é para nós, para que todos nós possamos comer bem, para que todos nós possamos dormir com segurança, para que todos nós possamos andar com segurança. Obrigada. Desculpa, é que a gente fala muito. Não, obrigada, mãe. Eu estou extremamente emocionada. Fala provocativa, Lídia. Impressionante esse percurso, né, que a gente está fazendo. A Maitê traz uma perspectiva
da importância de inclusão, no sentido e o quanto que a gente tem no processo desses corpos marcados historicamente pelo racismo, pela discriminação, não espaço de existência. E aí vem o Jonathan e nos oferece um exemplo de quanto que a Migla Fixer, na sua relação e numa tentativa de uma produção de uma diversidade cultural, ela produz nas empresas uma empresa ela mais igualitária, mais dinâmica, e a mãe fecha de uma maneira impressionante, pensando o quanto que sozinha a gente não chega a nada, né? Não adianta. E acho que recuperando um processo histórico que foi nos apagado, né? E, nesse sentido, eu estou sem tempo, mas eu vou jogar uma pergunta da plateia, até para a gente fazer o happy hour depois, legal e maneiro. Que também já deu, né, galera? Eu vou jogar a pergunta para vocês três, e aí vocês podem responder, e também fazendo as considerações finais. Infelizmente, a gente já vai acabar. A gente está falando da diversidade e da importância dela no espaço para a produção de uma outra sociedade, né? Acho que reconhecimento disso. E aí eu vou começando com Maite, enfim, vocês, jogando para vocês três essa pergunta, para alcançar metas ambiciosas de diversidade, isso veio da plateia, né? Metas ambiciosas de diversidade e inclusão, os esforços e conscientização da iniciativa privadas são suficientes ou políticas públicas institucionais são essenciais? Ou seja, só a conscientização, o esforço é suficiente para a gente alcançar a meta, ou o estabelecimento de política institucional, tanto para as empresas, para os setores privados, quanto para as organizações sociais que pensam uma perspectiva de diversidade, são essenciais, Matheus. E aí, se puder todos responderem, quem quiser, e também já fazer a despedidazinha. Nossa, eu acho que não, sabe? Que nem eu falei, né? Eu já passei por 2.700 empresas, de vários tamanhos, jeitos, formatos, maneiras de pensar esse tema, velocidades diferentes, e eu vejo empresas ótimas em termos de ter políticas afirmativas, de ter políticas antidiscriminação, antiassédio, de ter verdadeiramente códigos de conduta que são lindos na teoria. Quando as pessoas colaboradoras não entendem aquilo como importante, não entendem aquilo como algo a ser seguido, não funciona. A gente tem Érica Hilton, a gente tem Duda, a gente tem um ano eleitoral que muito mais gente, tomara que entre, de diversidades, realmente, para quebrar um pouco essa hegemonia de um único sistema que, infelizmente, nos emburrece, em vez de nos aumentar em termos das potências que a gente pode ter enquanto humanidade, mas não adianta ter lei também que o povo não segue. A gente esquece que empresas são feitas por pessoas, assim como sociedades, né? A gente pensa que a empresa existe por si mesma como uma entidade própria, não existe. Se você tem uma empresa de um produto X, maravilhoso, que todo mundo consome, ele só existe porque tem pessoas colaboradoras que consomem, fazem este produto acontecer, esse produto ou serviço, e, do outro lado, porque a gente tem pessoas que consomem também este produto ou serviço. Nenhuma marca se garante sem alguém que faça e sem outras que consumam. E a gente esquece disso, porque a gente coloca muita responsabilidade para as empresas executarem, e, lógico que é importante, não só em termos de responsabilidade social, né, que nem eu falei para vocês antes, da empresa ser bons produtos e serviços, mudando essa construção e construindo essas pontes que eu falei para vocês. Mas não adianta ela fazer se a gente não entende essa importância. Aquele tal walk the talk que a gente diz, né, que a gente fala tanto nas empresas, de como a gente constrói esse caminho para que realmente ele chegue em todo mundo e chegue em quem precisa de fato. Então, infelizmente, não adianta você ter ótimas empresas se a gente, enquanto micro, a gente não tem a força e a consciência de que a gente também precisa ser agente desta mudança. A gente só constrói um CNPJ forte se a gente estiver construindo esse CNPJ fortes CPFs. E é por isso que é tão importante essa mudança no macro, mas também ter essa consciência no micro. Porque, senão, ela fica muito restrita, e, infelizmente, quando isso acontece, fica restrita na parte de talent acquisition, na parte de people, né, na parte, enfim, cada empresa tem um nome hoje em dia, de recrutamento e seleção, na parte de atração, algumas poucas na retenção desses talentos, ou na parte de marketing, e algum compliance jurídico, porque é importante, porque não pode dar ruim quando a gente vier gerar uma crise, porque vai acontecer a crise quando, infelizmente, essa temática ela não está no DNA da empresa.
É por isso que é tão importante a gente construir essa temática para além de um CEO que acredite ser importante, porque o próximo pode achar que é mimimi e desconsiderar, como a gente vê hoje na política mundial isso acontecendo. Isso não pode. Ou a gente entende que diversidade é, que nem eu falei, projeto, e projeto de constância, projeto que a gente tem que avaliar a meta, projeto que a gente tem que entender que se deu errado, porque deu errado. E o que deu certo, que a gente multiplica esses processos do que está dando certo. Porque se a gente não entende que esse processo ele tem que casar do macro ao micro, entende, Má? A gente vai estar fadado ao fracasso, ou vai continuar enxugando gelo, que a gente continua produzindo e as empresas veem um outro e falam, mas não é importante, veja bem, a gente gastou tanto de budget. Esse tema de diversidade e inclusão, e, infelizmente, eu ouso dizer sustentabilidade, continua sendo, dentro da maioria das empresas, mesmo permeada nesse tema, um tema de voluntariado. Um tema que não é levado a sério, um tema que não tem budget, um tema que não tem responsabilidade, um tema que as pessoas são coisificadas. E aí, quando ninguém é ninguém, todo mundo não vai ser levado em consideração. Ou a gente começa a entender. E aí eu termino com uma frase que não é minha, é de uma mulher que eu aconselho que vocês sigam, ela se chama Nicole Barnes Marshall. A Nicole Barnes Marshall, ela cuida de diversidade e inclusão numa empresa que eu gosto bastante, chamada Pinterest. E ela fala uma frase, e aí fica o meu final aqui, já agradeço. Vocês me acham lá no casadamaitê.com, já me despedindo, né, gente? Lá tem até meu Tinder, tá, gente? Não precisa me adicionar só no LinkedIn. Amor! Não, gente, porque... Amor! 52 anos em São Paulo, solteira, né, gente? Só adiciono no LinkedIn, que daí o povo não pode nem assediar, senão dá processo, né, gente? Então, tô no Tinder também, tá, gente? Só para não me denunciarem. Mas a Nicole Barnes Marshall, ela tem uma frase que eu acho que a gente é importante entender, que acho que a gente não entendeu a diversidade e a inclusão, e muita gente entende como sinônimo. E aqui eu acho que é importante para a gente já responder, mais do que eu já respondi, que ela diz assim, diversidade é quando a gente conta as pessoas. E é o ponto que, mais ou menos, todas as empresas estão atualmente, né, contando. Quantas pessoas pretas a gente tem na minha empresa, na minha vida? Né? Vamos trazer para a gente também, não é só na empresa. Na minha vida, quantas pessoas pretas eu convivo no meu dia a dia, no meu cotidiano? Né? Onde que elas estão? Que grau de importância essas pessoas têm na minha vida? Elas convivem comigo ou a pessoa preta que eu conheço está só trabalhando para mim? Elas estão dentro das nossas empresas como jovem aprendiz, trainees, elas fazem planos de carreira dentro das nossas empresas com a mesma velocidade que as outras pessoas, elas têm os mesmos acessos aos benefícios que a gente oferece dentro das nossas empresas. Isso é diversidade. É foto, né? Raio-x, é contabilizar para a gente saber se os melhores talentos estão perto. Mas a Nicole nos ensina, diversidade é essa contagem. Agora, inclusão é quando a gente, enquanto empresa ou sociedade, para de contar as pessoas. Para. É quando todas as pessoas contam. É quando ninguém é mais um, mais uma, mais uma, e todo mundo é ou um, a uma, ou uma que falta para a gente ser uma sociedade melhor. Então, ou entra todo mundo, como eu disse no começo, ou a gente continua ficando ruim como sociedade. É isso. Queremos mais trans na Volkswagen, galera. Uau, ok. Acho que só... Eu não sei o que estou fazendo aqui. Difícil falar, difícil. Não, só pegar um gancho das minhas vizinhas. A gente precisa dos aliados também. Vou pegar um gancho de cada vizinha. Então, a ideia da pessoa física e a ideia de... Para que surjam novas ideias, você precisa estar conectado com essa diversidade. Se você está rodeado, se eu, homem branco, estou rodeado de homens brancos, vai ser sempre a mesma coisa e impossível que surjam novas soluções, que a gente consiga ser criativo. E acho que na Migraflix a gente vem trabalhando muito isso e definitivamente vai muito além da empresa, não dá para deixar toda a responsabilidade com a empresa. Né? Ou seja, eu como indivíduo me sinto absolutamente privilegiado de ao longo desses 9 anos de Migraflix ter tido a oportunidade de trocar constantemente com pessoas do mundo todo, diferentes culturas, diferentes religiões, e realmente considero que é nessas trocas que vou me enriquecendo pessoalmente. Então, se cada de nós consegue entender que não é uma questão de inclusão da empresa, por políticas da empresa, como é que eu posso aprender do outro, né? Como é que eu mesmo, me conectando no dia a dia, os amigos que eu tenho, as pessoas com as que vou me relacionando, como é que eu posso aprender disso? Acho que aí, todo mundo juntando forças, a gente consegue chegar muito mais longe que deixando essa responsabilidade só nas empresas. Então, definitivamente, tem muito ainda por fazer e está em cada de nós avançarmos.
Mãe, palavra sua. Bom, acho que a Maitê e ele trouxeram muito com relação, né, muito bem com relação às empresas. Vou falar um pouco mais para o lado das políticas públicas, né, que uma coisa não anda sem a outra. A gente precisa observar que, assim como os regimentos internos das empresas são maravilhosos, o Brasil tem uma criatividade para pensar as leis, né, as políticas públicas avançadíssimos comparado acho que quase qualquer outro país do mundo. Mas é uma dificuldade muito grande da implementação das leis. Por quê? Nós não temos um pensamento de continuidade. Nós temos um pensamento de solução hoje, agora, imediato. Não existe. Quando você fala em termos de humanidade, de sociedade, não existe. E não quer dizer que eu não estou cansada de mais de 500 anos de chicote. Não é disso que eu estou falando. Não, está tudo bem, vamos ter paciência. Não, a gente precisa ter continuidade. Porque a gente, assim como o CEO muda, o governo muda. A gente não pensa políticas de continuidade. Isso é responsabilidade nossa. Porque, ainda mais falando de São Paulo, né, no município de São Paulo, inclusive, vamos ter eleição agora, o município de São Paulo tem o hábito de colocar um governo progressista, que passa 4 anos reformando, organizando, pesquisando, em seguida põe uma extrema-direita. Esquerda, direita, esquerda. Apesar que o Brasil nem tem tanto esquerda, mas, infelizmente, a direita está cada vez mais acirrada, não só no Brasil, mas no mundo. E isso impacta na continuidade. Isso impacta no desenvolvimento das políticas. Impacta se você só vota em homem. Impacta se você só vota em homem branco. Impacta se você, quando você olha, mesmo que esse homem branco é da hora, é legal, né, a história de vida na carreira política dele é fantástica, mas qual a cor do gabinete dele? Porque, na hora de implementar as políticas públicas, se não houver a diversidade, também não avança. O Brasil é extremamente diverso. O Brasil é o país que mais traficou corpos negros no mundo por maior tempo. E até os dias de hoje, né? O tráfico humano continua aí. O mercado de tráfico humano só perde para o tráfico de arte no mundo. Vocês são os executivos aí, que manjam de número. É só lá olhar e pode falar, Adriana, você mentiu. Porque nós temos, infelizmente, o hábito de manter eu estou aqui, você está ali. E essa diferença a partir de cor. A palavra daquele, quanto mais branco, mais elevado, mais inteligente, mais respeitado. Isso está quase impregnado no DNA de cada pessoa nesse país. Então, se não parar para se observar, cobrar a implementação, que isso sim, uma empresa como Volkswagen e tantas outras empresas que estão aqui presentes também, tem condição de cobrar. Porque, se vocês não cobrarem o Estado para a implementação das políticas de desenvolvimento humano, para a implementação, como a Lei 10.639, que é a da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira no país inteiro. Isso impacta na qualidade do profissional que você vai contratar, independente da cor dele. O Brasil é o único país que não conhece a própria história. Isso impacta na qualidade do profissional que você contrata. Então, do meu ponto de vista, uma possibilidade, um caminho de construção para que possamos dar, de fato, uma virada, os CNPJs, como a Maitê diz, né, muito bem, os CNPJs têm que usar o seu poder para garantir a implementação dessas políticas.
de desenvolvimento humano. Não tem cabimento nenhuma empresa se manifestar com todo o desmonte da educação no país. Vão voltar a colocar um turno extra dentro nas fábricas para alfabetizar, como foi nos anos 70, tem muita gente jovenzinha aqui. Né? Nos anos 70, anos 80, fábricas como Volks, Ford e tantas outras alfabetizou boa parte do país. Era para estar avançando, né? Ou seja, vocês têm essa capacidade, vocês têm esse poder. Então, se o negócio é, de fato, virar a chave, que a gente já entendeu que não basta só contratar, não basta só cumprir números. Então, use também a força e a energia desse CNPJ para garantir no mínimo, a garantia dos direitos humanos. Já é bastante coisa. Que depois os números econômicos é natural. Muito obrigada a todos, todas e todes. Muito feliz. Eu estou acostumada a falar com o poder público, estou acostumada a falar, né, na academia. Dificilmente os CNPJs querem ouvir uma mulher preta de terreiro nesse lugar e ouvir todo o meu saber e todo o saber que eu recebi daqueles que vieram antes de mim, de uma forma linear, né, de igual para igual. Então, eu sou muito grata, espero que continue, que cresça tudo isso. Muito obrigada, mãe. Galeras, então, muito obrigada por vocês continuarem até agora. Eu acho que foi muito importante o papo. Eu estou encerrando por aqui. Um beijo para todos.